Tava falando, então, que além daquele meme de tipo, o Newton desenvolveu o cálculo aos 19 anos e você fez o quê com 20? Além de eu ter que lidar com isso, eu tenho que lidar com o fato que ele fez isso em quarentena, em um ano, e são 4 teorias. Turma da Mônica, hein? Olá, bem-vindos para mais um Turma da Mônica Explica. Talvez vocês já tenham percebido, mas a Turma da Mônica muitas vezes traz assuntos filosóficos científicos para suas histórias. Como algumas histórias do Boteco, mas principalmente nas histórias do Horácio, que sempre trazem muitas reflexões acerca do sentido da vida e muitas outras coisas. Acho que é por isso que ninguém lia a história do Horácio. Aliás, até hoje eu nunca li. Eu sempre pulo todas as histórias do Horácio, então, próximo assunto. Mas tá bom, Isa. A gente não precisa falar do Horácio, a gente pode falar do Franjinha, por exemplo. Ele tem uma obsessão gigantesca na série, que é fazer 1 milhão de máquinas do tempo. Inclusive, eles até reclamam disso. Se vocês estão em dúvida, que tal se escolher o próximo filminho, hein? Peraí, Franjinha, é de máquina do tempo, é? É, porque toda semana você inventa um. Bem, esperem aí. É surpresa. É a máquina do tempo. Senta aí também, ô Funga-Funga. Senta aí. E até no filme deles, né, Uma Aventura no Tempo, ele faz uma máquina do tempo juntando os 4 elementos e formando um quinto, né, que é um tempo. Então, ele pega água, fogo, terra e ar e faz o tempo, aparentemente. Eu estou realizando a fusão dos 4 elementos. Ah, tá, beleza, então. Ô, Franjinha, isso aqui é o quê? O quê? Uma máquina do tempo! Vou juntar os 4 elementos para conseguir um quinto. Isso faz zero sentido, porque o máximo que você vai conseguir juntando os 4 elementos é um vaso de argila mesmo. Exato, tipo, nada a ver, mas na realidade, essa ideia dos 4 elementos, ela era muito comum, principalmente lá no século 5 a.C. Tipo, lá onde as ideias de Aristóteles reinavam, assim. E, inclusive, eles também tinham o 5º elemento, que era o éter, né? Que ele era um elemento meio que místico, assim, e ele até explicava o movimento dos planetas, né? Ele falava que todos os planetas, eles têm éter dentro deles, e o movimento natural do éter era o circular, então por isso que eles circulavam, entendeu? Mas os outros elementos também tinham um movimento natural. O ar e o fogo, eles subiam porque eles eram leves, e a terra e a água desciam porque eles eram pesados. Mas, além só Aristóteles, teve vários outros cientistas que acreditavam no éter, e cada um deles foi até incrementando, tipo, um novo conceito, assim, uma nova ideia, e sempre era esse tipo de elemento meio místico, metafísico. Inclusive, dentro dos cientistas que acreditavam, estava o próprio Aristóteles, mas também Descartes, Newton, Maxwell e até o Einstein. Realmente. Todo mundo acreditava. Nossa, realmente. Mas se parar pra pensar também, não é só, tipo, o Franjinha que tem história da ciência, porque o Franjinha é científico, então faz sentido. Mas tem 1 bilhão de histórias da Magali, que é ela com o Newton, né? Tipo, várias variações dela comendo a maçã e a maçã não batendo na cabeça dele, ou da maçã caindo na cabeça dele e ela pedindo a maçã pra ele. Mas é engraçado também pensar, porque a história da maçã, na verdade, ela é tão verídica quanto as tirinhas, né? Porque, tipo, o fato de cair na cabeça dele com certeza é mentira. Isso é fato, não tem nenhum registro histórico de jamais ter batido a maçã na cabeça dele. Foi adicionado por dramaticidade e cinematografia, mas, tipo, não é uma coisa que era de verdade. A própria história de ele ver uma maçã caindo no geral, eu particularmente tendo a acreditar em quem fala que era uma mentira que o Newton contou para ganhar moral. Porque o que acontece? Vou explicar. O Newton, ele... A única vez que a gente tem registro dessa história dele tá vendo uma maçã cair e ter essa epifania, aconteceu, a primeira vez, na verdade, o primeiro registro, 20 anos depois do fato supostamente ter acontecido. Que foi quando o Newton contou para um amigo dele que estava fazendo uma biografia dele, essa história. E esse livro, aliás, foi publicado só depois de 40 anos da morte do Newton, então também pode ter sido o amigo que inventou. Eu acredito que foi o Newton, por quê? O Newton, ele
tinha uma contenda muito grande, ele brigava muito com o Hulk. Todo mundo sabe disso. Tem até a história da fala de se ele viu mais longe é porque ele estava nos ombros de gigantes. E aí o Hulk era baixinho, e aí falam que ele falou isso só pra, né, puxar a briga com o amiguinho. Mas, na verdade, tipo, eu realmente acho que é uma mentira do Newton. Por quê? Porque quando ele fala isso, dá a entender que foi uma epifania. Dá a entender que ele olhou uma maçã caindo e ele percebeu que existia uma força que puxava a maçã para baixo. E não é assim que funcionam as coisas. A ciência, isso é uma ideia muito normalizada que a gente tem na ciência hoje, que é a ideia de que a ciência ela avança quando nasce um homem muito inteligente e ele tem várias epifanias e ele sozinho avança o rumo da ciência e a gente fica parado esperando 20 anos para nascer outro homem muito inteligente. E não é assim que as coisas progridem, sabe? Não é assim que funciona a ciência. O Newton, ele avançou muito, muito, muito a gravitação. Só que o que acontece? O que ele queria negar quando ele fez essa história? Ele queria negar que o Hooke tinha ajudado ele. Porque o Hooke, ele, antes do Newton, ele tinha lido as teorias de Borel, e o Borel ele não especificava muito o que era gravitação, mas ele sentia no coração dele que tinha uma gravitação. O que ele falava nos trabalhos dele é que os planetas tinham uma tendência de ir em direção ao Sol e uma tendência de orbitar o Sol. Então ele falava da gravitação como um sentimento do coração dele mesmo. O Hooke foi o primeiro a perceber duas coisas. Primeiro, que isso era um fator universal, isso não era uma força relativa só ao Sol, isso era uma coisa que os planetas tinham entre si mesmo, e ele começa a fazer uma relação entre a distância que os planetas têm entre si e a atração que eles tinham entre si. Então, tipo, quanto mais longe, menos atração. Ele não tinha uma matematização exata, mas ele já tinha chegado nisso. Então, quando Newton fala, eu vi uma maçã cair e eu comecei a pensar na possibilidade de gravidade, ele tá negando que esses trabalhos de um cara que era contemporâneo dele, que ele com certeza tinha contato com essas ideias, ele tá negando que isso foi a inspiração pro trabalho dele. Ele tá tentando dizer, não, anos antes de eu ler as teorias do Hooke, eu já tinha olhado uma maçã e tinha tido esse estalo, só depois eu consegui matematizar. E isso não é verdade. Aliás, além do Hooke e do Borel, que eu já citei também, para chegar nesse ponto, foram necessários milhares de anos de ciência. Foram necessários também pessoas que estão num tempo ali meio que próximo, o Kepler e o Tycho Brahe, que ajudaram nas medidas e que eles trabalharam também com o formato da órbita dos planetas. Foram necessárias também essas outras coisas que não necessariamente eram da teoria diretamente, mas que eram matematizações ou que eram noções que já existiam e medidas do que já existia no céu para o Newton conseguir matematizar isso depois. Alguém teve que matematizar muita coisa antes para ele conseguir fazer o trabalho dele. E até o próprio Newton não fez isso em um dia, né? Ele demorou anos para conseguir desenvolver o modelo dele de gravitação universal. Isso não acontece assim, tipo, cai a maçã e agora eu tenho o meu modelo, independente de quando foi, né? Sim, com certeza. E, gente, vocês sabiam que o Newton desenvolveu a teoria da gravitação dele num ano de quarentena? Quando explodiu a peste negra, ele foi ficar na fazenda da mãe dele e lá ele desenvolveu 4 grandes teorias nesse tempo. Da gravitação, o cálculo e outras 2 muito grandes. Então, enquanto você dorme na quarentena, Newton estava escrevendo livros que falam no ensino médio até hoje. Estava falando, então, que além daquele meme de tipo, o Newton desenvolveu o cálculo aos 19 anos e você fez o quê com 20? Além de eu ter que lidar com isso, eu tenho que lidar com o fato que ele fez isso em quarentena, em um ano, e são 4 teorias. Exatamente. Vou me retirar. Beijos. Voltando a falar da ciência na Turma da Mônica, tem essa tirinha bem interessante que se chama Os Catafantasmas, onde o Franjinha ele vê que tem fantasmas, né? Ele fala, olha, eu sou um homem da ciência, então eu não acredito em fantasmas. Só que realmente não dá para negar que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E eu achei bem interessante, porque além de remeter a estudar a história da ciência, né? De tipo Aristóteles e até Newton, a tirinha ela também remete ao método científico, né? Que é tipo, ele vê uma coisa e, sendo um homem da ciência, ele tenta descobrir o que está acontecendo, né?
Ah, tá. Muito científico. Vou fazer uma máquina do tempo com vaso de barro. Não, mas na realidade, a ciência nem sempre foi assim, de acordo com, seguindo um método científico, né? Foi até pouco tempo que a comunidade científica começou a pedir o método científico. Antigamente, a ciência era extremamente ligada à fé. Até o próprio Aristóteles e toda a ideia do éter era completamente assim fora do método científico. E é bem interessante de ver isso daí. Totalmente. E aproveitando o gancho, tem uma história na Turma da Mônica que ilustra de um jeito muito bonitinho o método científico. É uma história do Cascão, em que ele ele constrói um foguete de brinquedo e ele quer jogar esse foguete em órbita. E aí ele vai tentando fazer isso de vários jeitos. Então, primeiro ele tenta fazer isso com uma mola, ele gruda uma mola embaixo do foguete e tenta lançar. E obviamente dá errado, porque a força elástica dessa mola não é nem perto do suficiente para conseguir botar um foguete de brinquedo em órbita. Imagina, você tá na cama elástica e você tá em órbita, assim, do nada. Exato. E quando ele faz isso, na verdade, ele está criando uma hipótese de como ele pode colocar esse foguete em órbita, e aí ele vai testar a ideia dele. E a ideia dá errado. Então ele vai criar outra hipótese para criar um novo modelo para ver se ele funciona. Então ele tenta fazer uma espécie de alavanca para tentar botar em órbita, que obviamente também não dá certo. Se frustra e vai criar outro modelo. Ele cria um controle remoto e tenta botar em órbita e tal. E aí, o negócio explode e o foguete desaparece. Aí ele olha e fala, nossa, peraí, aparentemente deu certo. E isso é muito interessante de se notar, porque parece que deu certo, mas não deu. O foguete cai depois. E isso revela uma coisa muito importante da ciência, que é nem tudo que parece promissor tá certo. Então, por exemplo, as ideias de Aristóteles pareciam muito promissoras, porque elas são muito intuitivas. Não é óbvio que uma coisa pesada cai? Então, parece muito óbvio que uma coisa pesada tem um lugar natural no centro da Terra e que quer ir para lá. Ou se a gente tem que, para deixar um corpo em movimento, para manter um corpo em movimento, a gente tem que exercer uma força. Essas coisas parecem óbvias. Inclusive, intuitivamente, às vezes a gente ainda pensa como Aristóteles. Mas elas não são reais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não é porque o foguete explodiu e desapareceu que ele está em órbita. Você tem que ter evidências concretas de que isso aconteceu. E essa história ainda tem um aspecto muito interessante também, que o Xaveco e o Cebolinha funcionam como a comunidade científica, dando feedback para o Cascão. Então, toda vez que ele cria um modelo e testa e dá errado, os dois estão ali para avaliar e dar o feedback, que é negativo, obviamente. Essa história é um resumo muito bom de tudo isso. Mas acho interessante também que, tipo, além de comunidade científica, no sentido de que eles reveem a teoria do Cascão, a hipótese do Cascão, eles estão ali também como sociedade, né? No sentido de que quando você tá errado na ciência, não necessariamente isso é uma coisa que a gente vai, tipo, ok, então você é péssimo e você não serve pra nada. E eles ridicularizam o Cascão, né? Quando o Cascão tá errado, eles, tipo, riem do Cascão na historinha e tal. E na vida real é muito assim, quando você tá errado, a gente vê meio que crescer e mudar de ideia como hipocrisia, sabe? Tipo, antes ele acreditava nisso, agora ele não acredita mais. E às vezes você só não acredita mais porque você fez mais pesquisa e você descobriu que estava errado. Isso é muito parte do processo científico. Estar errado é muito importante. Inclusive, até os cientistas do passado, sabe, os Aristóteles e Tycho Brahe, todos esses que foram citados, todos eles estavam errados, né? Mas mesmo assim não dá para não citar a importância que eles tiveram na descoberta da gravidade, por exemplo. Então, todo mundo tende a tipo, falar, mas estava errado e desconsiderar, mas você tem que ver que eles realmente eram bem importantes, foram bem importantes, né? Sim, é isso. Tá errado não significa que o modelo é menos válido. Tanto é que a gente continua usando o modelo de Newton
em todos os ensino médios, mesmo ele já tendo sido refutado por Einstein. Mas ele funciona muito bem para algumas coisas, então ele é válido, sabe? Uhum. Exatamente. Agora que a gente já discutiu como estar errado não é um grande problema, e estar errado, na verdade, é parte da parte científica, eu vou o quê? Envergonhar o astronauta por estar errado. Corta. Aliás, só pra falar aqui, não tô envergonhando o astronauta por estar errado necessariamente, e esse quadro, o intuito dele, a gente não tá tentando zoar coisas que são parte da narrativa, sabe? Obviamente não vai ser científico e perfeito a ciência da Turma da Mônica. A força da Mônica mesmo é totalmente irreal pra uma menina de 7 anos. Ela joga carro, sabe? É um negócio super absurdo. E eu não tô falando de coisas que avançam a narrativa. O intuito do quadro é que o astronauta sempre fala coisas sem sentido, sendo que o astronauta supostamente é um cientista. Ele é um astronauta! Por que você faz que um astronauta? Não é assim que funcionam as coisas. E, então, nesse espírito, a fala de hoje é... O rolê é o seguinte. Primeiro, ele fala que ele dormiu muitos anos-luz. Anos-luz não é uma medida de tempo. O que acontece? A luz ela tem uma velocidade que a gente considera a velocidade da luz no vácuo, uma velocidade constante, que é muito rápida, aliás, muito absurdamente rápida. E a gente usa o tempo, ano, para medir espaço. Como assim? Pensa em quilômetro por hora. Se eu te falar que eu ando 20 quilômetros por hora, eu tô te dizendo que a cada hora eu ando 20 quilômetros, certo? Ano-luz é o mesmo espírito. Ano-luz significa quanto espaço, quantos milhões e bilhões de quilômetros, sei lá, não tenho noção. Quanto de espaço a luz percorre em um ano. Então é a mesma coisa que eu falar 20 quilômetros por hora. Só que ele não pode falar, eu dormi 20 quilômetros por hora. Isso não faz o mínimo sentido. Só que aí você pode dizer... Mas Isadora, ele tá dizendo que a velocidade da nave dele era a velocidade da luz, o que eu não vou questionar porque pode ser um meio de avançar a narrativa. Ele estava na velocidade da luz e aí simplesmente ele dormiu por muitos anos. Mas ele dormiu por muitos anos? Biologicamente isso também não faz sentido. Aí eu tenho outros questionamentos que talvez eu não seja a pessoa mais apta a fazer sobre como funciona o corpo do astronauta. E esse foi o Envergonhando o Astronauta de hoje. Então, eu acho que é isso. Essa foi como a ciência na Turma da Mônica existe, não tá sempre certa, mas tá lá, né? E... Sim, só o fato de estar lá já é muito importante, porque serve para despertar o interesse das crianças, definitivamente. passar pelos assuntos. Totalmente. Só a menção das histórias que a gente tem do Newton e de outros cientistas que aparecem em ilustração na revista, ou as revistas Saiba Mais, já é totalmente uma vitória. Exato. Mas é isso. É muito interessante, muito legal. Então deixem o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. E até o próximo Instagram vídeo. também. Nossos Instagrams vão estar na tela. E segue lá, gente. E fala pra gente que você viu o nosso Instagram num vídeo educativo da Turma da Mônica, porque a gente vai estar muito bom, muito legal. Até a próxima. Caos. Ai, sua rede está causando uma qualidade. Quero... Não, errei. De acordo com... seguindo, foi um negócio bem doido. Olha, gato. Pra ele conseguir fazer o trabalho dele. Olá! Mas você não rodou a vinheta, não tem que rodar no slide? Plaquete. Claquete. Mas de novo, claquete. E vamos de novo. Plaquete. Vou falar. Claquete de novo. Vou me retirar. Beijo. A Isa ela desapareceu no cenário.